Olá, esse é um vídeo teste sobre um devocional que há muito tempo o Espírito Santo já tinha tocado no meu coração para eu começar a fazer e eu sempre ficava adiando porque eu dizia que iria fazer quando estivesse tudo pronto, quando eu estivesse na minha casa, quando a gente já tivesse saído da casa da minha sogra, que lá é no centro, e era muito barulhento. Então me mudei, já vai fazer um mês. E eu não ajeitei nada, né? Vocês podem ver aqui, ainda tem muita bagunça. Só que agora há pouco eu estava aqui ouvindo umas musiquinhas e o Espírito Santo tocou no meu coração. Vai lá, faz o vídeo. Então eu vou fazer aqui o vídeo. E na verdade, eu estou aqui toda feia, né, bagunçada, sem maquiagem, não tem nada preparado, mas o Espírito Santo me convocou nesse momento, então eu irei falar com vocês sobre algo que Jesus tocou no meu coração a respeito de uma coisa. Olha, também estou aqui toda bagunçada porque estou com Covid, ainda estou com Covid, mas estou bem melhor. Graças ao bom Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, eu estava aqui no quarto, comecei a botar aqui umas musiquinhas e coloquei Rodolfo Abrantes, que é um artista gospel que ele toca muito no meu coração. A história dele, a minha conversão tem um apoio muito grande na história do Rodolfo Abrantes, porque ele fez parte da minha infância e fez parte também da minha adolescência, quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci Jesus. Então eu estava aqui ouvindo aqui a musiquinha dele, que é assim, um presente pro futuro. E a letra da música é interessante. Eu vou falar aqui pra vocês. Pra ouvir, dá-me olhos pra ver, Um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver e um coração pra sentir teu espírito que me chama. eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia, mas ouvi o som dos teus passos e de repente acordei em teus braços. Eu vi No mundo onde estou, o qual já não sou. teu amor deseja vir. Então, essa parte que diz assim: dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Eu conheci Jesus, eu tinha 17 anos, foi em fevereiro, logo após o carnaval. O primeiro carnaval que eu fui na minha vida, eu tinha 17 anos. E eu fui aquele evento da carne, né? Na época eu não conhecia Jesus, fui ao evento da carne. E quando eu voltei, interessante que no meu coração eu dizia que nunca mais eu participaria de uma coisa daquele tipo, que não era um lugar pra mim. Eu imaginava assim. Então eu conheci Jesus e foram 10 anos de evangelismo, né? Quando eu tinha 27 anos, eu me desviei. Eu fui me entristecendo com algumas coisas. A culpa não foi das pessoas, a culpa não foi da igreja, a culpa não foi do pastor, embora eu tenha vivido muitas coisas, mas a culpa foi minha. Porque eu não olhei para o alvo, que era Jesus, embora eu soubesse que era assim. Mas isso eu vou contar ao longo desse meu discipulado, né? Então, essa parte ela toca muito no meu coração, quando ela diz assim: eu quero um coração para sentir teu espírito que me chama. Porque toda a minha vida eu escutei pessoas dizendo que eu era uma pessoa sem coração, uma pessoa que não tinha amor ao próximo,
uma pessoa de coração endurecido. E de certa forma isso é muito real, porque quem não conhece a minha história facilmente vai conseguir me julgar sem saber o tanto de coisas que eu sofri, o tanto que as pessoas me feriram, o quanto que eu sofri na vida, que acabou fazendo com que eu tivesse traumas e que eu acabasse desenvolvendo essa certa dificuldade em me relacionar com as pessoas. Tanto é que um certo tempo depois de adulta, passando anos e anos ouvindo isso, eu acabei procurando um psicólogo que me encaminhou para um psiquiatra. E aí fomos conversando porque eu acreditava que existia um problema em mim, né? E na verdade até que existia, porque aquilo acabava me incomodando, fazia com que eu perdesse oportunidades e acabasse até me fechando. E de certa forma eu fui e foi bom. Mas eu sou uma pessoa normal. E então, quando eu me reconciliei com Deus, que foi agora na pandemia, 2020, eu me reconciliei com Deus, senti o chamado forte de Deus depois de ter me desviado, ter ficado afastado dos caminhos do Senhor por 3 anos. E aí, um dia eu tava ouvindo essa música e eu pensei, nossa, isso tem muito a ver comigo. Porque quando eu me reconciliei com Jesus, eu pensei, olha, eu não vou me esforçar não. Se o Espírito Santo de Deus quiser, ele vai vir até mim. Ou então Deus vai fazer alguma coisa e vai mudar meu coração, mas eu não vou fazer nada, eu não vou lutar por isso. Que é nessa parte que ele diz assim, eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia. Porque que eu pensava assim, olha, eu sofri muito na igreja, eu aceitei Jesus e aconteceu tantas coisas que fizeram com que meu coração se entristecesse. Não com Jesus, mas com a igreja, né? Com as pessoas da igreja, com a liderança da igreja, com as pessoas que frequentavam a igreja, com os irmãos. Então eu acabei me fechando, porque tipo, naquele tempo se diziam, olha, você tem que ter o cabelo dessa forma, então eu deixava o cabelo daquela forma, você tem que mudar a sua roupa, eu ia lá, mudava a roupa. Eu sei que todo dia tinha alguma coisa e nunca tava bom, sempre tava errado. E eu via coisas e ouvia coisas de pessoas que estavam na liderança que não faziam o correto, que não era certo. E eu via e falava, e eu dizia, como que você pode falar alguma coisa de mim se você também tá errado? Aquela passagem lá que diz até na Bíblia, antes de tentar tirar a trave do olho do teu irmão, tira primeiro a tua trave, né? A trava do teu olho. Algo mais ou menos assim, depende da tradução. Então eu via pessoas pecando, pessoa da liderança pecando e apontando o dedo para mim. E não só pessoas da liderança, mas pessoas próximas que acabavam fazendo com que eu fosse me entristecendo com isso. Então, quando eu aceitei Jesus, foi de coração. Quando eu me reconciliei com Deus, também foi de coração. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, dizendo, olha, eu não vou fazer nada. Mas eu muito me enganei. Por quê? Eu pedi a Deus, olha, nossa palavra, ela tem muito poder. Eu disse, Deus, desce sobre mim o teu fogo, faz queimar tudo e deixa só o que te agrada. Incrível. E aí, o que foi que aconteceu? É impossível, eu me toquei que é impossível você ter um encontro com Deus e continuar da mesma forma. Não tem como você continuar da mesma forma. E aí, depois que eu falei isso pra Deus, Deus veio com a providência e quebrou minha perna. E aí foi quando eu consegui perceber que Deus estava cuidando de mim por causa disso. Ah, você é doida de falar que Deus quebrou sua perna? Claro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor.
Deus sabia que se eu continuasse andando e convivendo com pessoas e andando e frequentando certos lugares que eu frequentava quando eu estava desviada, eu provavelmente voltaria a me desviar. Então Deus foi lá, fez com que eu ficasse reclusa dentro de casa e, para honra e glória de Deus, eu agradeço muito por isso, eu consegui me firmar no Senhor, fiz campanhas de oração. Eu, para aquela pessoa que dizia que não ia mudar em nada, eu comecei a orar 3 vezes por dia, depois 5 vezes por dia. E fiz jejum, fazia jejum 1 vez por dia, uma vez por semana. Aí depois 3 vezes por semana. E ficava tudo em oração. Ai, Senhor, fala comigo, Deus em primeiro lugar. E todas as coisas foram sendo acrescentadas. E Deus tem me abençoado grandiosamente. Então tem essa partezinha dessa música que o Espírito Santo tocou em mim para que eu viesse conversar com vocês. E muitas coisas virão ainda. Eu tenho muito para falar do Espírito Santo. Eu tenho muito para falar o que Deus fez na minha vida. Eu tenho muito. E eu quero muito compartilhar com vocês. Porque o que é bom pra mim, eu não sou egoísta a esse ponto de querer só pra mim. Eu quero dividir com vocês. Tá? Então eu tinha falado pra Deus que ia fazer isso, então estou aqui fazendo. Pode não ter ficado muito bom, posso estar aqui toda bagunçada e tudo mais, mas é assim. E eu agradeço. Em nome de Jesus, você que chegou até aqui. Olá, Êxoda.